tudo bem? Venho aqui trazer um conteúdo maravilhoso sobre a sua vida, falando sobre confiança em Deus, como ser uma pessoa que confia no Senhor. Como confiar em Deus? O que é essa confiança? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olha só, quando a palavra de Deus fala sobre não se apoie em sua própria inteligência, quer dizer o quê? Que nós somos falhos, que nós podemos cair, tá? Ainda que você faça e aconteça, você pode cair, porque as coisas elas podem se desestruturar da noite para o dia. Por exemplo, tem gente aí que tá todo saudável, né, andando, correndo, de repente ele pode quebrar uma perna e aí tem que ir para recuperação, né? Se a pessoa ela tem força no músculo para levantar muitos pesos, esse músculo pode acontecer de ser lesionado e ela ter que parar. Ela vai ter que parar, né? De levantar peso para se recuperar. Vamos dizer assim, uma pessoa que é muito inteligente, assim, aquelas pessoas de extremo intelectos, que se chama as pessoas de alto QI, os gênios, ela pode, num acidente, ter um problema no cérebro e não funcionar mais como antes. Isso pode acontecer, isso acontece sempre, nós vemos isso, né, na nossa realidade. Por exemplo, a pessoa pode ser um excelente corredor. Nossa, o cara é top, já correu várias maratonas. Pode acontecer dele, de, por acaso, ele tropeçar e cair. E aí? Então, assim, quando Deus fala sobre não se apoiar, é sobre o fato de sermos seres humanos falhos, que tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer da noite para o dia. Você está hoje vivo, sorrindo, feliz, você pode morrer. Então é sobre isso. E quando nós confiamos 100% em Deus, a morte pode vir sobre você, mas a vida dele está sobre você. Você pode ficar doente, mas ele tem cura para você. Tá? Você pode ser uma pessoa que não tenha tanta inteligência intelectual, mas Deus ele pode te capacitar. Pode te levar para níveis maiores, que você pode alcançar o conhecimento de forma mais profunda. Tá? Então, assim, quando você se apoia em Deus, você jamais será abalado. Ainda que falte tudo, Deus existe para você, Deus continua existindo na sua vida, Deus continua presente na sua vida, tá bom? Deus é a esperança, ainda que tudo esteja abalado, ainda que, por exemplo, um fato que aconteceu, a história de Jó. Ele tinha uma família, perdeu, porém Deus deu outra família para ele. Ele tinha saúde, ele perdeu, Deus depois o reergueu, dando saúde para ele. Ele tinha riqueza, perdeu, porém Deus deu riqueza novamente para ele. Então, assim, o que ele tinha foi perdido. E por ele ter um Deus inabalável, um Deus poderoso, Deus deu tudo o que ele perdeu. Então, assim, tudo que você é, não se apoie nisso. Não se apoie nisso, tá? Tenha essa humildade. Não se apoiar em você mesmo é não ser uma pessoa arrogante, prepotente, tá bom? Ter essa confiança no Senhor é você ter humildade, reconhecimento, relacionamento com Deus, a tal ponto de você reconhecer que sem Ele você não é nada, que só Ele te sustenta, que é o poder maior, supremo sobre a sua vida, tá?
E para você ter confiança no Senhor, não adianta você querer pegar atalhos, você vai ter que ir por um único caminho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cara que preparou o caminho para a gente passar e saber como fazer. E tudo isso está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, né? Mas assim, vamos olhar agora para o nosso dia a dia. Quem é que te leva e te traz em paz? Tá? Quem é que te leva e te traz em paz? É Deus. Porém, você que tem que ter esse reconhecimento, essa noção, você que tem que olhar para isso, você tem que acreditar nisso, que Deus ele faz isso na sua vida, tá? Ah, mas eu fui porque eu fui com minhas pernas, porque não sei o quê, porque eu não passei na frente de um carro igual um louco, o carro não me atropelou. Não, isso, meu amor, tudo pode acontecer. Não se apegue ao seu próprio conhecimento, não se apresse a pensar que você é a rocha inabalável que te sustenta, que você é a base, que o que você sabe, o que você é como profissional, nos seus relacionamentos você é a pedra principal. A pedra principal é Jesus Cristo, o exemplo, o caminho que nos leva para ter toda uma confiança no Senhor é Jesus Cristo. Então, assim, a partir do momento que nós andamos por Jesus, andamos no caminho de Cristo, nós nos achegamos no Senhor, tá bom? E muitas das vezes as pessoas elas querem confiar em Deus, nós seres humanos cristãos, nós queremos, eu quero confiar em Deus, mas eu não estou conseguindo. Eu vou mostrar aqui para você um passo a passo, vou falar para você um passo a passo, tá? Porém, eu vou trazer para você um exemplo básico. Imagina aí uma mulher que ela teve um bebê, o bebê já está com 6 meses e ela quer voltar para o trabalho, ela quer trabalhar, porém ela não tem uma pessoa ali, um conhecido, uma funcionária no momento, mas ela tem a condição financeira de pagar por uma funcionária, uma babá. Ela contrata uma babá super conhecida, uma babá que todo mundo ama, que todo mundo fala bem. Para ela, só as palavras dos outros, só a referência que ela tem não é o suficiente. Para ela precisa ver o serviço, ela precisa ver a mulher trabalhando, cuidando da criança, ela precisa testar. Então, ela pega essa babá e deixa a criança contrata a babá, deixa o seu filhinho ali com a babá e vai trabalhar. Você acha que ela vai cantarolando? Se ela é uma mulher normal, ela não vai cantar na ida para o trabalho. Ela vai, se ela não chorar assim de soltar lágrima, ela vai chorar por dentro. Porque ela não conhece a babá ainda, ela não tem relacionamento ainda com a babá, ela só está fazendo um teste. E aí ela vai ficar, meu Deus, cuida do meu filho, Senhor, não sei o que. Ela vai ficar mal, porque ela não sabe 100% se essa babá é de confiança mesmo. Ah, mas o povo falou bem dela pra mim, eu sei, eu não vou julgar ela, mas eu não sei, eu não conheço. Aí quando ela volta para casa, que ela vê aquela criancinha toda bem cuidadinha, banhadinha, limpinha, tudo certo. Ela vai olhar nas câmeras, tá tudo certo, tá tudo resolvido, a mulher cuidou bem das crianças. E conforme o tempo for passando, conforme ela for vendo o resultado do serviço dessa babá, aí que ela vai começar a confiar, porque tá dando certo. Tá funcionando. Aí que ela vai ficar um pouco mais aliviada. Tem mulheres aí que têm filhos que foram criados pela babá, que os meninos chamam a babá de mãe. Porque a mulher é muito boa, de confiança. Agora vamos deixar aqui um exemplo, pegar outro exemplo. Vamos dizer que essa mulher tem uma mãe, que foi uma boa mãe, que criou bem dela.
Se ela pegar o bebezinho dela e deixar com a mãe dela, o mínimo que ela vai fazer é: mãe, não mima demais não, porque depois eu não dou conta. Mas por que ela vai ficar mais em paz deixando a sua criança com sua mãe? Porque ela conhece a mãe dela, ela teve relacionamento, ela teve uma estrutura ali de conhecimento de quem é a mãe desde criança. Então o coração dela vai ficar mais em paz. Agora, com uma pessoa estranha, uma novata ali, ela não vai confiar de cara, porque ainda não aconteceu todo o processo, tá? Então, com nós é do mesmo jeito. Nós estamos aqui na Terra ainda, não tem o julgamento de Deus, porque Deus ele está dando tempo para nós de nos relacionar, de nos voltarmos para Ele, tá? Deus ele hoje em dia Jesus ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e cearei. Então Jesus, quando fala ceiar, entrarei e cear, mesa tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento. Então assim, para você ter confiança no Senhor, você precisa ter relacionamento com Ele, você precisa orar na sua casa, você precisa orar onde você está trabalhando, quando você está saindo, quando você está entrando. Você tem que ter pessoas que quando você se relaciona, tem Deus também na vida delas, tá? Você tem que ter amizades que se relacionam com Deus. Por que a palavra de Deus vai dizer não sentar na mesa dos escarnecedores? Mesa é relacionamento, é comunhão. Não tenha amizade, não tenha comunhão com as pessoas das trevas, com os filhos das trevas. Porque a luz não dá certo com as trevas. Ou a luz vai dissipar as trevas, ou as trevas vai correr da luz. Sabe aquele povo que não gosta de crente? É as trevas correndo da luz. Entendeu? Então, assim, olha só esse exemplo básico. Eu sou mãe. Eu precisei 2 vezes de deixar o meu filho com algumas meninas que foram babás dele por algum tempo. E vou falar pra você, no começo a gente fica mesmo com o coração apertado, porque a gente não conhece ainda a pessoa, ainda que ela seja boa, ainda que ela seja um ser humano íntegro, a gente como humano fica assim, meu Deus, eu fui orando, tá? Se eu não tiver enganada, teve uma vez que eu chorei no banheiro lá do trabalho que eu tava, porque eu estava deixando meu filho com outra pessoa, porque eu não estava cuidando do meu filho. Porque eu falei, poxa, eu não tô podendo nem cuidar do meu filho, eu tô precisando deixar meu filho nas mãos de outra pessoa. Mas sempre eu deixava ali uma representação de suprimento, de amor, que eu estava cuidando do meu filho, ainda que a outra pessoa ia cuidar no meu lugar por um tempo. Toda vez que meu filho ia para babá, eu levava café da manhã, almoço e lanche da tarde. Isso simbolizava o meu cuidado, que eu estava presente naquele alimento, que eu estava ali, sabe? E eu fazia isso na frente dele, ele via eu preparando todas as vezes, porque ele ficava na casa das moças, então eu ainda até fazia assim, porque eu pensava que ia ser o suficiente para eles, caso a moça não tivesse ali feito uma compra, né, na casa dela, ele já tinha. E eu falo aqui para você, enquanto Jesus não volta, Deus ele está nos suprindo. Deus ele está trabalhando em nós, mas precisa desse relacionamento. Eu como mãe eu fazia aquilo ali como amor, como carinho. Não, meu filho vai para lá, mas o meu cuidado está indo junto com ele. Então assim, nós estamos aqui na terra enquanto Jesus ainda não volta, mas o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Porém, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé, tá? E fé e confiança precisa de processo, de relacionamento. Aqui está falando, olha, no verso 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo.
Lembrar de Deus em tudo. É você trazer Deus para tudo aquilo que você vive. Quando você acorda, quando você se levanta, quando você vai trabalhar, quando você está no trabalho, quando você vai se relacionar com as pessoas, você ter na sua memória que Deus está com você, que Deus é com você, você ter gratidão, você ter reconhecimento, você ter respeito. Lembrar de Deus não é só lembrar que Ele existe, não, é viver, tá? Viver uma coisa que lembra a Deus, as suas palavras lembram a Deus, a maneira como você olha para o outro lembra a Deus, a maneira como você ouve as coisas que estão entrando aqui vai lembrar de Deus. Não, Deus não gosta que eu escute essas coisas, Deus não gosta que eu fale essas coisas, Deus não gosta que eu veja essas coisas, Deus não gosta que eu faça essas coisas. É a lembrança de Deus na sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu tratamento para com o próximo, na maneira como você vive, na sua conduta, tá bom? Confiar em Deus. Como que você quer confiar no Senhor se você não se relaciona? Como que você quer obedecer a Deus se você nem sabe quem Deus é, se você não tem comunhão com Ele? Você é um filho perdido, literalmente, né? O filho pródigo, ele precisou se sujar na lama para ele lembrar do pai dele, para ele lembrar de onde que ele saiu. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos cair, nós não precisamos nos afastar do Senhor para lembrar que Deus existe, para lembrar que o Senhor é o nosso Pai, que cuida da gente, que tem o melhor para a gente. O exemplo, todos os exemplos aqui da Bíblia é isso. Olha só, Jesus Cristo, ele ficou morto 3 dias. Porém, no 3º dia ele foi ressuscitado. Isso vai lembrar o quê? Que ainda que você esteja passando por uma dificuldade, vai passar. Jesus ele não morreu para a eternidade, para ficar morto eternamente. Ele morreu durante só 3 dias. E esses 3 dias passaram. Então, assim, toda a dificuldade que você estiver passando, você tem que confiar que isso vai acabar, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor está com você. Mas para você saber que Deus está com você, você tem que saber quem Ele é. Porque como é que tu vai confiar em alguém que tu nem conhece, alguém que você não se relaciona? Você pode orar em todos os lugares. Você pode falar com Deus. Deus ele tem que estar na sua memória, da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer momento. Em tudo. Eu vou falar aqui para vocês que eu passei alguns meses atrás por um momento assim de tribulação muito forte do meu término, do meu relacionamento, do meu casamento de quase 10 anos. E Deus falou assim para mim, vem mais para mim, fica mais comigo, ore mais, porque eu estarei com você, eu farei por você, eu falarei com você. E quando você me ouvir, você não vai pensar que é coisa da minha cabeça, você vai pensar, você vai ver que é claramente eu falando com você. Quando você se relaciona com Deus, tudo que Deus manda você fazer é de forma clara. É de forma clara. Vocês já viram aquelas crianças desobedientes que a mãe fala. Aí, menino, eu falei pra você fazer tal coisa. E o menino fala, não, você não falou. Ué, meu filho, eu falei pra você fazer, eu conversei, eu te expliquei. Um filho que está distante do pai, ele sempre vai ter esse papo. De vez em quando ele vai dizer, eu não escutei, eu não vi, eu não sei, eu não entendi. Porque se ele estiver prestando atenção, aí vai dar certo. Ele vai entender, ele vai compreender. Se você prestar atenção na voz de Deus, se você ter relacionamento com Deus, se você tiver contato... Ai, Deus, ele quer se relacionar, mas se você não quiser, não tem como você reconhecer a voz dele. Deus fala com todo mundo, menos comigo. Que Deus é esse que vive falando com os outros, menos comigo? Por quê, meu amor? Porque essa pessoa está perto de Deus. Quando você está muito longe, você não ouve mesmo. Deus vai falar, você não vai ouvir mesmo.
Tem gente que tem raiva da galera que anda sonhando, tendo revelação, que anda recebendo de Deus a voz do Senhor no coração. Ah, esse povo vive falando que Deus fala. Ué, você tá tão longe, então tem como você ouvir também. Ah, esse povo vive falando de milagre. Ué, você só vive longe dele, como é que você vai receber milagre? Como é que você vai viver o sobrenatural de Deus se você só vive distante? Jesus, ele precisou passar 3 dias morto. No 3º dia ele ressuscitou. Para Jesus aquilo ali foi, eu acho que para Jesus, como ele nunca tinha se apartado do Pai, eu acho que para Jesus aquilo ali foi uma eternidade. Uma eternidade, sabe? Olha, eu quero falar para você, quando você está distante de Deus, a voz dele soa como uma eternidade de distância, a tal ponto de você não ouvir. Quando você está perto do Senhor, ainda que não esteja acontecendo no seu tempo, mas você sabe que vai acontecer. Muitas coisas na sua vida pode parecer que está durando uma eternidade, mas é só um tempo. Passa. Você quer ter fé, você quer confiar, mas assim, a fé que eu falo é uma fé de resultado, não é uma fé obras mortas. É uma fé de resultado. O exemplo da mulher aqui que eu falei, da babá, olha, tem muita gente que já ouviu sobre Deus, sabe? Não, Deus é bom, Deus ama, mas se você não viver com esse Deus que ama, se você não ter comunhão com esse Deus que é bom, como é que tu vai viver a bondade dele, o amor dele? Como é que você vai ter, você vai sentir, você vai receber? É como uma mulher que vai contratar uma babá. Pode falar tudo de bom, essa babá é a mais top de todas, ela é maravilhosa. Ela foi babá do filho do presidente. Mas se você, mãezinha aí, se você tem um bebê, se você não vê o serviço dessa mulher, você não vai confiar nela. Se você não vê a maneira como ela cuida do seu filho, você não vai confiar nela de cara. Você não vai ir embora para o seu trabalho em paz. Quando eu deixava meu filho com as meninas, que eu comecei a ver que ele estava bem, que estava sendo bem cuidado, eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Como que você quer confiar em Deus se você não se relaciona com Deus? Confiar em Deus traz paz. Por que Jesus fala assim, eu dou a paz que o mundo não dá? Por quê? Porque ele está se você estiver em mim, porque eu estou no Pai, você estando em mim. Sabe aquele ditado, cola em mim que é sucesso? É como se fosse isso, Jesus está falando isso. Cola em mim, meu amor, que vocês verão o Pai. Vocês vão me ver e vocês verão o Pai. Você quer ser uma pessoa de confiança, de fé, assim, uma fé inabalável, uma fé não corrompida, uma fé viva? Cola em Jesus, anda por esse caminho, tenha relacionamento, tenha comunhão. Começa a tirar da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Começa a reconhecer que você precisa do Senhor, que não é pela sua força, tá? Porque aqui ele fala que se você, no verso 6 diz, lembre de Deus, que se você lembrar de Deus em tudo, se você der graças a Deus em tudo, ele vai fazer o que com você, Ele vai mostrar o caminho certo. Ele vai te dar a resposta certa. Você vai ter o resultado certo. Você vai ser uma pessoa que anda na retidão. Porém, isso não é conto de fada, não. No mundo vai ter aflição, no mundo vai ter problema. No mundo vai ter guerra, vai ter invejoso, vai ter gente que vai cobiçar você, vai ter gente que vai ser maldosa com você. Até nós mesmos, nós vamos fazer maldade com os outros. Até nós, quem nunca erra, atira a primeira pedra. Quem nunca peca, atira a primeira pedra. Mas o Senhor, Ele quer nos consertar. Ele quer, através do relacionamento, trazer paz para o nosso coração. Porém, precisa de
um relacionamento. Comece no seu quarto mesmo. Comece lá no seu cantinho. Eu não sei orar, eu também não sabia mesmo não. E às vezes eu me pego sem saber orar. E uma coisa maravilhosa para mim voltar, né, a desenferrujar é a oração de gratidão. Essa oração é um modelo maravilhoso que te leva para outros níveis de oração, tá? Começa a orar: Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia está sobre mim todos os dias. Senhor, eu te dou graças porque eu tenho uma comida na mesa, eu tenho uma roupa limpa no meu guarda-roupa, eu tenho uma cama para mim dormir. Começa a fazer essas orações simples. Comece a falar para Deus o que te machuca. Começa a falar para Deus o quanto você precisa melhorar, naquilo que você precisa melhorar. Começa a pedir Deus, começa a lembrar de Deus em tudo, tá? Às vezes, é normal lembrar de alguém, né? Falar para alguém. Ontem mesmo eu estava passando por uma situação assim, eu lembrei de 3 pessoas, de contar para Beltrano, Ciclano, falando, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou escolher Deus. Vou escolher ir para Deus. E comecei a fazer a oração durante o meu dia. Enquanto eu trabalhava, eu lembrava e falava: Senhor, faça assim, assim, assado. Senhor, faça isso, isso e isso. E no final do dia, à noite, eu tive a resposta de Deus. Porque eu escolhi lembrar de Deus naquela situação. Eu escolhi compartilhar com o Senhor. Se você tem sonhos, lembre de compartilhar os seus sonhos com Deus. Se você tem problemas que estão difíceis, lembre de compartilhar desses problemas com Deus, tá? Não seja das pessoas que vão bater na porta do noivo e ele vai dizer para você: eu não conheço você. Seja daquelas pessoas que antes que ele chegue, você já está lá, você já está pronto, você já está preparado. É isso a mensagem sobre confiança. Confiança começa com relacionamento. Você nunca vai abrir a porta da sua casa para colocar uma pessoa que você não conhece, que você não confia, que você não sabe nem quem é, que você não tem nenhum conhecimento a respeito dessa pessoa. Então, assim, Deus, para você colocar Deus na sua vida, para você se lançar sobre Ele, você precisa construir um relacionamento com Ele. E todo relacionamento começa com diálogo, que, resumindo, oração, tá? E o relacionamento com Deus, ele é maravilhoso, ele te traz resultado em todas as áreas da sua vida, mas nunca pense que sempre vai ser fácil, porque não será fácil, não é para ser fácil mesmo, tá bom? Fique com Deus, fique com essa palavra. Não se apoie no seu entendimento, se apoie no Senhor, que é um Deus inabalável. Nós somos abaláveis, nós somos seres humanos que podemos cair, mas o nosso Deus é a nossa base segura, que jamais falhará. Se faltar o pão na sua casa, o pão físico, o arroz, o feijão, lembre-se que Jesus é o pão que te alimenta, que te sustenta. Ainda há um pão que é Jesus, que pode alimentar o seu espírito, a sua alma, que pode trazer provisão sobre a sua vida. Se morrer hoje, Jesus é a vida sobre você. Porque Deus, ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivo. Morreu com Deus, tudo certo, não tem essa. Você tem a outra vida do outro lado, tá? Adoeceu, clame pela saúde, porque Deus, ele pode te curar. Deus é a cura para as suas feridas, tá bom? Não tem amigo, Deus é o seu amigo. Faça de Deus o seu amigo. E é isso. Fique com o Senhor. Busque o Senhor, porque você só vai confiar no Senhor se você o conhecer. Senão não tem como você se lançar. Não tem como andar sobre as águas se você não conhecer esse Deus. Se você não conhecer, saber que Ele controla as águas, que Ele criou as águas, Ele é o dono sobre todas elas. Então é isso, fique na paz. O Senhor te ama.